Um grande abraço a você, fã de esporte aqui de Blumenau e região, que sempre nos acompanha na TV Resumo Esportivo. Mais uma vez, agradecendo os nossos apoiadores que fazem tudo isso acontecer. Automecânica Valmor, uma oficina mecânica lá no bairro da Velha, aqui em Blumenau, e também a ACN, Indústria e Comércio de Produtos Químicos, que fica no Ribeirão Solto, em Pomerode. E hoje, para falar do jogo de ontem do Metropolitano, para falar de Copa Santa Catarina, a gente traz aqui Giovanni Nunes, ele que é coordenador técnico do Verdão aqui de Blumenau. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, um prazer estar falando contigo, Márcio, e trazer aí as notícias do nosso Metropolitano. O Giovanni, ele tem uma experiência bastante grande nos times aqui do Vale. Ele já trabalhou também no próprio Beck, no Inter de Lages também, né? 2 anos agora no Inter de Lages, de 2016 e 2017. E no Atlético de Birama? Atlético de Birama bastante, né? Como jogador, como coordenador, como auxiliar técnico, como treinador, tudo a gente já fez lá no Atlético. Tu não gostava do Damião, né? Não, a história não é bem assim, rapaz. A história é que, na verdade, ele fez parte. Eu trouxe ele do 15 de Indaial com mais 12 ou 13 jogadores lá do 15, que acabamos a parceria naquele ano de 2007 com o 15 de Indaial. E nós trouxemos para o Atlético quem nós achávamos que tinha potencial. Claro. E o Leandro Damião, naquele primeiro momento, até porque ele estava lá em Indaial faziam 12, 13 dias, tinha jogado muito pouco, eu tinha visto um jogo dele e realmente eu não tinha gostado, não só eu, todos aqueles que foram lá em Indaial assistir o jogo, 2 jogos nós assistimos, acharam, não, ele é um menino de 17 anos fraquinho, atacante fraco. Mas como nós estávamos precisando de jogadores na base, o campeonato já estava começando e nós não tínhamos nem 20 atletas ainda, a gente acabou trazendo ele também. Aí que eu falo, contra a minha vontade, porque ele não era um jogador mapeado para vir. Por consequência da situação que estava precisando de atleta, ele veio. Então nós tínhamos 5 atacantes, eu era o treinador do Sub-20, eu jogava com 3, um ficava no banco, às vezes eu jogava com 2 ficavam no banco, ele nem no banco ia. Mas não é o caso de não gostar ou alguma coisa, é que ele ali começou a trabalhar, começou o potencial dele a aparecer e 2 anos depois, na verdade, é que ele foi lá em Birama aparecer realmente, treinar no profissional, fazer alguns gols no profissional e aí foi ao Inter e tudo isso aconteceu. Ainda como Leandrão, né? Leandro Damião, Leandrão, para nós era o Leandrão, Isso é muito comum, na verdade, né? A gente sabe que o Cafu fez 11, 12. 11, 12 peneiras até conseguir o sonho dele realizado. Então, e como é que começou essa coisa de treinador de futebol? Como é que tu fez a migração aí? Eu parei de jogar em 2004 lá em Birama, no Atlético de Birama, e fui convidado pelo Mauro Ovelha a ser auxiliar, né? Então nós fomos... Em 2004, como atleta profissional, eu fui vice-campeão do estado, jogando pelo Atlético. Parei aquele ano com 34 e virei auxiliar técnico dele e nós fomos vice-campeões do estado em 2005 também. Então, eu comecei como auxiliar, fui treinador da base. E em 2011, já sem estar trabalhando mais com o Mauro Ovelha, eu estava trabalhando com o Paulo Porto, trabalhando no Brasil de Pelotas. O Soares Marchetti me chamou. Lá em Birama, o clube tinha pedido licença, né, em 2010, aquele fato que a Chapecoense ia cair, aí o Atlético... Acabou privilegiado. Né? A Chapecoense foi campeão do estado aquele ano, e o Atlético voltou em 2011. Ele me chamou, eu morava lá e me fez o convite para eu ser o treinador, o diretor, o supervisor, tudo que o Mauro fazia antes que tu comentou, né, um certo momento, eu comecei a fazer em 2011. Então eu fui treinador em 2011, 2012, na primeira divisão. E naquele momento a gente preferiu trazer o Mauro para 2013, eu voltar a ser gerente outra vez de futebol, 2013. O Mauro foi embora, 2014 eu voltei a ser o treinador e também gerenciava, fazia tudo. E aí eu tive que escolher, né, para continuar, né, para eu continuar, ou vou ser gerente ou vou ser treinador. E naquele momento lá em 2014 eu pensei e preferi fazer gerências de futebol, coordenações de futebol. Então acabei trabalhando depois no Marcílio Dias como coordenador, fiquei no Ibirama aí 3, 4 anos como gerente de futebol, fui para o Internacional de Lages agora 2016 e 2017 como coordenador de futebol. E agora o Egídio me fez o convite, no primeiro momento antes do estadual da segunda divisão, eu preferi continuar em Ibirama,
E agora, após a segunda divisão, sim, nós conversamos outra vez e eu acabei acertando e estou aqui trabalhando. E, ô Giovanni, qual foi o fator preponderante para essa mudança tão brusca de Série B para a Copa Santa Catarina? Mudança de rendimento, eu me refiro. O Metropolitano ele foi campeão com uma equipe, né? Se a gente lembrar aí, Jean, o Palinha, o Bruninho e outros, né? O William Paulista, o Douglas, zagueiro. Então era uma espinha dorsal fortíssima, né? E aí acabou a segunda divisão, o título, esses jogadores saíram, ficaram aí apenas o Elton, vamos tentar me ajudar, o Ari, 2 titulares absolutos, né? São 2, 3 jogadores ou 4 aí que estavam que jogavam. Então, o que o clube vai fazer? Vamos dar oportunidade para a base, né? Todos os jogadores que estavam na base, que estavam treinando profissional, aqueles que eram do grupo ganharam oportunidade. Então, quando tu faz isso, é uma mudança brusca, jogadores de 18, 19, 20 anos que não têm experiência, muitas vezes jogaram até muito pouco na base, né? Tu colocar um jogador de 17, 18 anos do Santos, do Corinthians, do Flamengo, do Atlético Paranaense no profissional é uma coisa. Porque esses jogadores na base já jogaram mais de 300 partidas oficiais. São jogadores convocados para seleções brasileiras, são jogadores que jogam torneios pelo Brasil todo. O nosso jogador do Metropolitano, do Brusque, do Marcílio, no máximo que ele joga é a Copa Kaiser, o Campeonato da Liga e o Estadual Sub-20. Então, quando ele chega no profissional com 17, 18 anos, ele está muito longe daquele que chega lá no Corinthians, no Flamengo. Então, nós estamos sentindo uma dificuldade muito grande quanto a isso. São jogadores de potencial, jogadores que podem vencer na carreira, jogadores que podem ajudar o Metropolitano no futuro, mas que nesse momento a Copa Santa Catarina nos deu essa informação, está dando, né, que nós precisamos ainda lapidar mais esses jogadores. E o que o torcedor do Metropolitano pode esperar para o estadual do ano que vem? Ele pode esperar um time, no mínimo, competitivo, porque é o que a competição precisa, né? Eu parto do princípio, eu falei para o Egídio e para o pessoal esse dia, nós vamos iniciar um campeonato catarinense com praticamente quase 50% de chance de ser rebaixado novamente. Por quê? Qual é a conta que tu faz? Criciúma, Figueirense, Avaí, Chapecoense são equipes do nível hoje, a nível de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A e B, eles estão no outro nível, né? O Joinville que está baixando esse nível um pouco, mas é o Joinville, um time de tradição, camisa, que dificilmente cai. O Tubarão tem uma empresa que investe milhões por mês e por ano. É uma equipe que ela já está subindo para esse patamar aí dos grandes. Então são 6 equipes que, na minha visão, dificilmente vão cair. Aí sobra os 2 que subiram, né? Metropolitano e Marcílio Dias. Brusque, e que também já está há muito tempo na primeira, é um time que tem a van por trás. Tem mais uma equipe aí, Brusque, Metropolitano. Bom, daqui a pouco a gente lembra. Então, nós iniciamos um estadual brigando na teoria para cair com duas equipes, né? Nós mais 2 ou mais 3. Um campeonato à parte. Um campeonato à parte. Então, a possibilidade de cair, na teoria, ela já é muito grande. Então, tu tem que fazer um time competitivo, que saiba jogar o Campeonato Catarinense, na minha opinião, que tenha jogadores que disputam sempre o Campeonato Catarinense no meio, que conhecem os adversários, conhecem os campos, conheça o modelo de jogo das equipes catarinenses, que é muita raça, muita força, é mais parecido com o Rio Grande do Sul do que com o Rio de Janeiro, com que São Paulo. Então nós temos que trazer jogadores com a marca, né, do futebol catarinense, jogadores que conheçam também o Campeonato Catarinense, para que a gente possa fazer assim, um campeonato que se distancie dessa turma que vai brigar por rebaixamento e fique no meio da tabela, buscando sempre algo a mais, que é uma Copa do Brasil, né? Se tu ficar em terceiro, quarto, geralmente tu consegue uma vaga na Copa do Brasil, como o Brusque já conseguiu. O Inter de Lages de 2016 ficou em quinto, disputou uma Copa do Brasil em 2017. Então esse tem que ser o objetivo do Metropolitano ano que vem. E o Giovanni, a gente viu agora nos últimos dias esse episódio de escândalo de pessoas envolvidas em escândalo de apostas lá no próprio Blumenau, e a gente sabe que existe em muitos lugares por aí. E em algum tempo na tua carreira tu já presenciou alguma coisa parecida, semelhante?
Vou ser sincero para ti, eu tenho visto muita coisa nesses últimos 7, 8 anos. Eu passei por uma situação, se vocês vão lembrar aí, lembram, ano passado nós estávamos em Joinville pelo Internacional, pelo Campeonato Catarinense, e o nosso goleiro Neto Volpi, isso saiu em todos os jornais e até televisões aí pelo Brasil, recebeu essa proposta aí, por uma pessoa oferecendo R$2.500, R$3.000 para ele tomar 2 gols no primeiro tempo. Então, o que eu te digo é que isso realmente tem acontecido em todos os níveis, Série A do Brasileiro, Série B, Série C, Série D, terceira divisão do Maranhão, do Pará, segunda divisão de todo o estado, primeira, terceira divisão aqui, segunda, primeira. Nós estamos aí cercados por uma coisa muito ruim e que quem tem que investigar é o Ministério Público, é a Polícia Civil, é a polícia, né, com geral, quem tem o poder. E eu sei que ela já está investigando isso. De uma hora para outra vão aparecer as pessoas que estão fazendo isso. E vai ser uma situação aí, uma bomba vai explodir já pelo Brasil. A gente espera que realmente que isso seja logo solucionado, porque todos que gostam, né, do potencial tão construtivo do esporte, dessa coisa tão lúdica que o esporte oferece, que tenham essa veracidade em tudo que acontece no mundo do esporte, que seja só esportivo mesmo, nada com fatores alheios que possam influenciar algum resultado, alguma partida. Já aconteceram, né, a máfia da loteria esportiva na década de 80, lá no Rio de Janeiro, né, se descobriu muita coisa, depois deu uma parada, mas isso realmente o esporte, já falei, é um esporte, né, é uma palavra que só envolve coisas boas, né, esporte, né, então isso aí só vem atrapalhar realmente a situação. E só a última pergunta ainda, Giovanni, em relação à formação da equipe para o estadual, como é que está a questão do orçamento? Já tem uma previsão do orçamento maior do que o agora da Série B ou da própria Copinha? É uma situação que a minha parte é cuidar do futebol profissional, né? Mas paralelamente, eu tenho acompanhado algumas reuniões e sei que eles estão buscando esses valores que precisa. O futebol hoje se faz somente com bastante dinheiro, não adianta tu fugir disso. Então tu tem que ter o dinheiro, tu tem que ter o orçamento, tu tem que ter uma previsão para saber o que tu pode contratar e fazer de estrutura, né? Então o futebol está se tornando cada vez mais caro e é por isso que tem o ônus, né, dessa situação. O ônus dessa situação são equipes aí desaparecendo, equipes caindo para a segunda, terceira divisão. Aqui em Santa Catarina já assumiu tantas equipes, o Marcílio ficou 5, 6 anos numa segunda divisão agora. Juventus já está há 5, 6 anos, equipes tradicionais, Caçadorense, Paysandu, Ercílio Luz, são equipes que somem, aparecem. Guarani de Palhoça está numa segunda divisão há tanto tempo. É falta de investimento, o futebol está ficando caro, as equipes grandes ficam maiores financeiramente ainda, com estruturas assim maiores. A Chapecoense, ela chegou lá e ela só tende a crescer, tem centro de treinamento, tem tudo que nós ainda não conseguimos. Então precisa de dinheiro. A nossa diretoria está em busca. Aí sim, no momento lá em novembro, dezembro, quando tu souber o quanto tu tem em caixa, quanto vai entrar, tu consegue te programar para buscar jogadores do nível daquele valor, né? Porque se tu tem pouco dinheiro, tu vai ter que buscar jogadores do nível menor. Se tu tem mais dinheiro, tu vai buscar um jogador do nível maior. Então nós temos que ter um cuidado muito grande nessa hora. Nós temos uma lista de 20, 30 nomes, mas ali tem jogador de nível de Série B do Brasileiro, Série C do Brasileiro, Série D, sem série. Ali nós temos tudo que é níveis de jogadores para a gente não ter surpresa. Não vai ter dinheiro, mas nós temos aqui já mapeado jogadores com qualidade que a gente consegue buscar com aquele valor ali. Então hoje não tem ainda essa previsão, mas já ela deve acontecer porque o pessoal está na rua aí. Perfeito. É isso, Giovanni. A gente deixa aqui também a câmera à tua disposição, se quiseres dar o último recado para a torcida do Metropolitano, para todos que nos acompanhem. O Metropolitano é um clube que nasceu aí há pouco tempo, né? Se nós formos ver em comparação a outros, mas é um clube que sempre honrou muito a sua camisa, né? Então o torcedor ele pode ter certeza que em 2019, após o que aconteceu aí, essa tragédia que foi ter sido rebaixado, né? Mas já no primeiro ano conseguiu subir. Só que ele precisa muito do apoio do torcedor, né? Casa cheia em 2019, jogos assim em alto nível. Nós só vamos conseguir fazer se realmente o torcedor comparecer.
Então eu espero que o torcedor esteja do nosso lado, ele pode ter certeza que as coisas estão começando a entrar no trilho. Não é porque uma Copa Santa Catarina que nós não conseguimos o objetivo que nós estamos disputando para analisar o que nós temos, né, no plantel, que a gente pode abandonar o clube. Não. O momento é 2019, pode aparecer situações boas, uma Copa do Brasil que o clube nunca disputou, então pode ter certeza que nós vamos vir forte dentro das nossas possibilidades. A gente agradece aqui mais uma vez a presença do Giovanni Nunes, que gentilmente aceitou nosso convite. E agradecemos também a Automecânica Valmor, oficina mecânica lá no bairro da Velha, e a ACN Química, Indústria e Comércio de Produtos Químicos, no Ribeirão Solto, em Pomerode. Elas que são as empresas apoiadoras da TV Resumo Esportivo. E agradecemos também a audiência de todos que nos acompanharam em mais esse programa. E hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e até mais. Resumo Esportivo. Esporte local em tempo real.